exatamente por lá. A gente fala mais de Cuba agora aqui na programação da Band News FM, numa conversa com o professor de Relações Internacionais Moisés Marques, coordenador da pós-graduação da FESP. Professor, obrigada pela gentileza de nos atender. Obrigado a vocês. Professor, a gente tem falado bastante sobre esses protestos em Cuba serem os maiores nas últimas quase 3 décadas, né? Comparando aí com o momento de 1994, quando houve protestos, manifestações sociais de grande porte em Cuba. Há pontos em comum entre esses dois momentos de manifestação? Sim, na verdade, muitos pontos em comum. Essas manifestações atuais lembram bastante a crise dos balseiros, enfim, por conta, acho que, de algumas razões que as tornam parecidas, né? A primeira delas é a crise econômica. Novamente, Cuba vive uma crise econômica sem comparações anteriores, talvez só o período especial aí que você citou, e nesse caso, agora, por conta não só das questões que eles alegam do embargo, que tem, evidentemente, alguns efeitos, mas principalmente por conta da questão da pandemia, já vista que Cuba vive basicamente do turismo. Naquela época era de açúcar, fumo, mas enfim, agora do turismo, e você não tem turismo numa época de pandemia. Então, acho que a primeira coisa é a crise econômica. A segunda é parecido com aquela época também, você tem uma geração de jovens sem perspectiva, né? O caso agora você tem uma geração de jovens sem perspectiva e mais complexo, com acesso à comunicação, vamos dizer, não só às redes sociais, mas com acesso como um todo à comunicação. A última vez que eu estive em Cuba foi em 2012, e naquela época você já tinha muita gente, muita moçada usando celular. Então agora imagine isso, com Wi-Fi, com acesso às redes, isso exponenciou. E eu acho que a terceira questão é uma certa ineficácia do governo nos últimos anos em tentar, eles falavam, principalmente nessa transição pós-Fidel Castro, pós-Raul Castro, em fazer uma abertura lenta econômica. Isso, eu acho que, a burocracia em Cuba é muito grande, isso dificultou, e 2, você teve no meio de tudo isso problemas como a crise econômica e a pandemia que tornaram isso muito mais difícil. Então, e aí você tem os efeitos muito parecidos também, por exemplo, apagões, filas, enfim, tudo muito parecido com a crise de 1990. Uhum. E se a gente olhar para o futuro, o senhor acha que o desmembramento ou as consequências vão ser diferentes do que aconteceu lá atrás? É exatamente isso que eu não sei te responder. A pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão, dólares cubanos. Isso. Mas, enfim, a grande questão aí, eu acho que é o seguinte: a gente não consegue vislumbrar em Cuba, tem que sempre levar em conta um aspecto geopolítico que a gente quase sempre esquece. Cuba é uma ilha, embora esteja a 60 quilômetros ali de Miami, é uma ilha. Uhum. Então, assim, tudo para chegar ali é um pouco mais lento, tudo para chegar ali é um pouco mais complexo, e para sair dali também é um pouco mais complexo. Então, eu te diria que a gente tem um problema sério de, basicamente, aonde isso vai chegar. Quer dizer, vai chegar numa democracia do modelo ocidental e tal? Essa era uma pergunta que também se fazia, por exemplo, na Primavera Árabe. Hoje você tem o Egito, a Líbia, enfim, com regimes tutelados e coisas desse tipo. Então, não dá para saber. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que a gente não sabe exatamente o governo de Cuba, que mecanismos ele tem para lidar com isso, né? A gente não sabe o que eles estão fazendo. Por exemplo, a gente ouve falar de policiais infiltrados nas manifestações, a gente ouve falar de uma série de coisas, mas a gente não sabe exatamente a dimensão disso. Então, eu não saberia te dizer, só sei que vai ter algum tipo de mudança. Agora, para onde, a gente não consegue acertar isso com precisão nesse momento. Bom, eu queria pedir ajuda para o senhor para a gente conseguir enxergar um pouco mais as complexidades de Cuba, né? Porque quando a gente fala de Cuba, muitas vezes a gente cai num embate binário entre, de um lado, aqueles que argumentam que tudo é consequência do embargo econômico que a ilha sofre, de outro lado, aqueles que apontam o fato de Cuba ser uma ditadura, ser um governo autoritário, de ter forte repressão. Como é que a gente amplia o nosso olhar para sair e enxergar nuances, né, entre uma coisa e outra? A gente sabe que há verdades nos dois pontos. Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente exatamente fugir dessa dicotomia, né? Acho que primeiro porque tem alguma ponta de verdade nos dois lados, mas tem uma avenida aí no meio. Então, por exemplo, quando você pergunta para um cubano médio se ele está contente com o regime, ele diz que não. Mas se você pergunta para ele também se ele quer um modelo, por exemplo, como era o modelo anterior, ele diz que não também. Então, assim, eu acho que a grande questão da complexidade de Cuba é essa. É um regime que
se manteve relativamente isolado por um tempo, por essas questões, quer dizer, a questão geopolítica e a proximidade com a União Soviética, enfim, coisas desse tipo, então ele se manteve relativamente isolado, mas que quando faz a abertura, pequena abertura aí dos anos 1990, ela opta por um modelo, vamos dizer assim, mais europeizado. E aí, ao optar por esse modelo, eles tentam sinalizar com um caminho um pouco diferente, inclusive diferente, por exemplo, eu lembro que o Miguel Díaz-Canel, quando está fazendo a transição para assumir a presidência, ele fala em fazer uma abertura lenta, mas não parecida com o modelo chinês. Enfim, eles não são nem uma Coreia do Norte, nem um modelo chinês. Eles ficam transitando aí nesse meio. E isso trouxe ao país uma certa complexidade. Então, por exemplo, é comum você ir a Cuba e você poder falar com as pessoas, você poder circular e tal, tem uma tremenda economia informal. Então, tudo isso pesa na hora que você vai tomar decisões nesse país. Quer dizer, uma parte grande do país vive numa espécie de informalidade, vive numa espécie de, vamos dizer assim, sombra econômica e social. E isso, numa hora que você precisa tomar decisões, isso pesa. Então, assim, por isso que a gente não consegue ter uma resposta razoável para o futuro de Cuba, porque você começa a olhar e fala assim, enquanto você tiver estruturas informais de poder, enquanto você tiver estruturas informais economicamente, enquanto você tiver um país que tentou fazer uma opção, mas não conseguiu, você fica exatamente com dois discursos, duas narrativas, ou a do embargo piorou tudo, ou é o problema crônico, e é um problema, mas talvez nem sei se é o principal hoje, ou é o regime relativamente autoritário que levou a isso. Eu acho que o cubano, a pessoa que está lá, o cidadão, ele tende a avaliar um pouco isso, um pouco diferente da gente, não é exatamente com as nossas categorias, mas tem uma panela de pressão aí, eu resumo nesse ponto. O cubano médio estudou muito, o cubano médio sabe muito, o cubano médio tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar, e aí fica essa panela de pressão. Por fim, professor, qual é a relação hoje de Cuba com a comunidade internacional e da comunidade internacional com Cuba? Como é que Cuba está vista hoje no mundo? Pois é, essa também é outra complexidade, quer dizer, Cuba é um país das complexidades, né? Acho que, primeiro, ainda existem muitos países que aprovam ou apoiam o embargo, que é um negócio complicado, porque Cuba tem muita dificuldade de sair disso, Cuba tem problemas nos organismos multilaterais, principalmente a Organização dos Estados Americanos. Cuba tem dificuldades, por exemplo, de se inserir no Clube de Paris ou dentro do FMI, Banco Mundial, porque, por incrível que pareça, Cuba ainda deve muito à União Soviética, tem dívida externa com a União Soviética, e eles alegam que, como a União Soviética não existe mais, eles não têm para quem dever. Então, assim, tem tantas complexidades no tratamento de Cuba que qualquer análise desprovida dessas complexidades vai fazer a gente tender a essa questão binária que não resolve nada em relação a Cuba. Na verdade, se você não entender que Cuba, dentro do sistema internacional, também é um país muito complexo, porque ele precisa ser analisado à luz do contexto de Guerra Fria, que já não existe mais, a gente não consegue entender Cuba. Por último, eu falei que era a última pergunta, mas vou fazer um adendo aqui, ainda sobre a comunidade internacional, mas olhando especificamente para os Estados Unidos. No governo Obama, a gente teve um certo abrandamento aí das restrições, inclusive permitindo o turismo a Cuba. No governo Trump, a gente voltou a ter um reforço das restrições e dos embargos. O senhor avalia que no governo Biden pode haver, de novo, um retorno a possibilidades de um início de diálogo, pelo menos, ou retomada? Eu acredito que sim, mas o próprio Joe Biden já falou isso, só que a coisa é muito mais complexa também. Por exemplo, dentro da política externa americana, não é a presidência da República que toma as grandes decisões. Essa decisão tem uma série de, que eles chamam de gates, né, de portas, de vetos, que aparecem aí desde, sei lá, das secretarias de Estado, dos departamentos, enfim, até chegar, por exemplo, nos think tanks, que são os centros de reflexão, e vai culminar isso no Congresso. Quem toma a decisão final é sempre o Congresso. Por isso, por exemplo, as leis de embargo a Cuba, elas têm até nome, Torricelli, Helms-Burton, tal. Por quê? Porque são leis de congressistas em relação a Cuba. A mesma coisa está acontecendo nesse momento, quer dizer, primeiro, tenho certeza de que no governo Joe Biden não é prioridade absoluta, numa época de problema econômico, pandemia, resolver a situação cubana, ponto. Segundo, na medida em que for resolver, ele vai ter que passar por todas essas instâncias. Então eu acho que isso pode ser um pouco lento demais para essa
vontade de parte da população de que isso mude. Professor Moisés Marques, coordenador da pós-graduação da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigada pelo seu tempo, pela gentileza de conversar aqui com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima. Obrigado a vocês e boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM.